Sabe, toda aquela correria, os pulos, as brincadeiras de um cão? Tudo isso é possível graças a uma verdadeira obra de arte da engenharia, a coluna vertebral. Mas, e quando essa estrutura tão complexa e, ao mesmo tempo, tão delicada, começa a dar problema? É exatamente nisso que a gente vai mergulhar agora. Vamos juntos desvendar a coluna canina, desde a sua anatomia fascinante até as patologias mais comuns. Olha só o nosso roteiro. Primeiro, a gente vai entender a base de tudo, a anatomia. Depois, vamos investigar os problemas que vêm de fábrica, as anomalias de desenvolvimento. Na sequência, as doenças inflamatórias e infecciosas e, claro, o desgaste natural do tempo. E para fechar com chave de ouro, a gente descobre como os veterinários conseguem enxergar tudo isso lá dentro. Então vamos lá. Para entender qualquer problema, primeiro a gente precisa conhecer o normal, né? Como a estrutura deveria funcionar. Então, a base de tudo começa aqui, com a anatomia. Vamos pensar no tijolo básico da coluna, que é a vértebra. Cada uma delas é como se fosse um anel de osso, sabe? E essa imagem de tomografia aqui é perfeita para a gente ver isso. A parte mais grossa, o corpo, é quem segura o tranco, o peso todo. Já a parte de cima, o arco, forma um túnel super protegido. E o que será que passa por dentro desse túnel? A fiação principal do corpo, a medula espinhal. E esse arco vertebral, a função dele é uma só e é absolutamente crucial: proteção. Pode pensar nele como se fosse a armadura pessoal da medula espinhal. É o que garante que esse sistema de comunicação tão delicado fique sempre seguro. Mas aqui vem a parte mais legal. Nem toda vértebra é igual. Longe disso, olha só essa comparação. De um lado, uma vértebra comum, lá da região lombar, do outro, as duas primeiríssimas do pescoço, o atlas e o axis. A diferença de formato é absurda, né? E pode ter certeza, esse design todo diferentão tem um porquê muito importante. E o motivo é justamente a função que elas exercem. É essa anatomia super especializada que dá ao cão toda aquela mobilidade incrível da cabeça, sabe? Para olhar para cima, para baixo, para os lados. É um exemplo perfeito de como a forma e a função andam de mãos dadas na natureza. Ok, mas tanta mobilidade assim pode ser perigoso, certo? Exato, é por isso que existem esses ligamentos. Dá uma olhada nessa reconstrução 3D. Eles são como cabos de segurança super resistentes que prendem tudo no lugar. Eles garantem que todo esse mexe-mexe da cabeça não cause um desastre na medula espinhal. Bom, agora que a gente já viu o projeto perfeito, vamos dar uma olhada no que acontece quando a construção, não sai como planejado. Vamos falar das anomalias de desenvolvimento. E uma das falhas mais conhecidas é a tal da hemivértebra. A ideia é bem simples de entender. Pensa na vértebra normal como um tijolinho retangular. Na hemivértebra, é como se metade desse tijolo não se desenvolvesse direito. O resultado, em vez de um retângulo, a gente tem uma cunha. E uma cunha no meio de uma pilha de tijolos, bom, já dá para imaginar que vai entotar a parede toda, né? E aqui a gente vê exatamente isso acontecendo na prática. Essa é a coluna de um bulldog. Repara nessas vértebras com formato de cunha que as setas estão apontando. Olha como elas forçam a coluna a fazer uma curva bem acentuada, a chamada cifose. E na reconstrução 3D ali do lado, a deformidade fica mais clara ainda. É impressionante de ver. E na prática, o que isso quer dizer? Primeiro que isso é figurinha carimbada em raças de focinho curto, como bulldogs e pugs. A consequência visual é essa coluna mais curvada. Mas o risco de verdade, o que realmente preocupa, é quando essa curva começa a comprimir, a esmagar a medula espinhal que passa por ali. Beleza, agora vamos mudar um pouco o foco. A gente sai dos problemas de fábrica e entra nos problemas de ataque. Ou seja, quando a coluna é invadida, seja por uma infecção ou pela própria resposta inflamatória do corpo. E aqui, muita atenção para não confundir os nomes, porque são bem parecidos: espondilite e discoespondilite. Mas é fácil.